Meus irmãos, shalom, shalom, vamos que vamos. Agora nós vamos fazer menção da palavra do Eterno, na nosso segundo sábado, né, de travessia do Jordão, amém? E as coisas já estão acontecendo, coisa bacana, né? Já viu só, tocamos nas águas, caramba, só estou vendo deserto, as coisas estão acontecendo, detalhezinhos e tal, se a gente juntando, né? Nós falamos para o David ali 40 minutos antes de chegar aos bancos aqui e tal, poxa, bem que poderia ser, por isso que eu mandei para os irmãos as fotos das sinagogas, tudo isso a gente vai orientar, para vocês verem como que é o mobiliário de uma sinagoga, tá certo? Então, muito legal mesmo, aí quando eu vejo a mão de Deus sem a gente ter comentado nada, amém? E aí no segundo sábado de travessia, nós reunidos celebrando ali, né, uma festa, um aniversário de um casal que tem se chegado aqui a Beit, amém? Então, são detalhezinhos que a gente vê, né, a mão do Eterno nos guiando e nos ajudando, tá bom? Vamos lá então, meus irmãos. Não me recuperei muito da voz, tomando uma aguinha só para deixar a garganta mais. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 3. Nós vamos ler esse capítulo inteiro aqui, tranquilo? Vamos que vamos, para entender bem o contexto. É uma palavra que Deus colocou no nosso coração no meio da semana. Tem como título: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Tá bom? Então aqui é uma peleja que ocorreu e o Eterno entrou com providência. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, o rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor deu esses 3 reis, ou chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Eita glória! Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor, um músico. E sucedeu que, chegando o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Verso 18: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos,
E sucedeu que pela manhã ofereceu-lhes a oferta de manjares. Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto, e daí para cima e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam. Taparam todas as fontes de água, cortaram todas as boas árvores, até que somente em Kir-Hareset deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas, vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Verso 27, por fim. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Amém. Esta palavra, meus irmãos, que Deus colocou no nosso coração para o segundo sábado de travessia de Jordão. É uma palavra poderosa. Fiz questão de ler os 27 versículos para que nós venhamos a entender o contexto no qual estava vivendo o povo de Israel. Não somente o povo, mas os líderes. Me refiro aos chefes, me refiro aos reis. Quando eu comecei a ler essa mensagem, comecei a meditar, e agora com vocês em coletividade aqui na Beit, comecei a ler novamente. A minha mente e também o meu coração se enche de emuná, se enche de fé, porque nós vemos um Deus que faz milagres. Por isso que Nabucodonosor falou no livro de Daniel: e maravilha! E ele disse, depois que Deus operou grandes sinais e maravilhas, ele fala: somente o Eterno de Israel opera grandes sinais nos céus e também na terra. Até Nabucodonosor, aquele rei dos caldeus, aquele rei pagão, teve que se dobrar diante do Deus de Israel. Tamanha força, tamanha glória. O Deus de Israel não é um Deus que vai chamar o seu povo e vai deixar o seu povo ao léu. O Deus no qual nós servimos não é um Deus que chama alguém para a obra e pronto, te vira e depois eu quero ver o resultado. O Deus que chama alguém e coloca na brecha, sabe que nós vamos ter grandes dificuldades, sabe que a labuta será grande, sabe que o trabalho será forçoso. Num determinado ponto, jornada da nossa vida, seja no início ou no meio, ou talvez na reta final, é claro que alguns vão ficar debilitados de saúde. Isso é possível acontecer. É claro que alguns também vão ficar com falta de dinheiro. Outros vão iniciar bem, talvez comece uma queda, talvez no matrimônio, uma discussão no lar, causando agora um desequilíbrio mental, aonde o Roche não consegue mais ler a palavra. Não lendo a palavra não tem mensagem, não tem vida. Se não tem vida, para que ficar aqui nessa terra? Oh glória! Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 3, nós vemos 3 reis entrando em uma peleja, começando algo. Então agora, Israel, como nós já vamos ganhar tempo, tendo em vista a mensagem da semana passada, você viu o que aconteceu com a monarquia de Israel. Assume Saul, assume o Meler Davi, e assume agora o Meler Xelomó, o rei Salomão, e agora Salomão entrega o reinado do sul para o seu filho Roboão, o norte Jeroboão, e aí começa a lambança toda em Israel. Agora, meus irmãos, nós estamos, já passou-se alguns anos, por que não dizer alguns séculos. Passaram-se agora, quem está governando na parte norte é Jorão, exatamente o filho de Acabe, exatamente o filho daquele judeu, daquele homem que governava na parte norte de Israel, que fazia coisas más aos olhos do Senhor por influência da sua esposa Jezebel.
Agora aquele homem deixa esse legado para Jeroão. O que esse homem vai fazer? Tal pai, tal filho, tal pai, e aí por aí vai os nossos ditados populares. Aquele homem herda tudo isso e começa a fazer grandes atrocidades sobre Israel na parte norte. Na parte sul agora está o filho de Josafá. Mas por que a Bíblia fala Josafá, rei de Judá? É porque Josafá ainda estava vivo, ainda era o papai que mandava, ainda era o ancião que dizia o que deveria ser feito. Mas o papai tinha que ter a famosa bala na agulha. Agora o seu filho Jeorão, não confunda com Jorão no norte, Jeorão agora está governando, mas é um menino ainda na fé. É um neófito, e Paulo fala, não coloque neófitos na fé à frente de trabalho. Por quê? Porque é fogo de palha. Ele vai se empolgar com as coisas, ele vai achar tudo uma maravilha, mas na hora, irmão Nelson, que a peleja pega, ele é o primeiro a dizer, meus irmãos, foi bom enquanto durou, vão fechar bait que não dá mais. O Eterno vai jogar tudo nos peitos do Eterno, ô glória. Exatamente a gente vê acontecendo, já recebo dos altos céus a autorização para começar a ministrar esta palavra, ô glória. Jeorão agora começa a governar, o seu pai Acabe, ele morre, agora os filisteus não respeitam mais, porque o inimigo só respeita quem tem palavra. Pode trazer mezuzá, pode trazer rolo de Torá, pode trazer utensílios e dizer que é sinagoga, o inimigo ele atropela tudo, porque Ofni e Finés falou, tá ruim para nós, filhos de Eli, vamos agora levar a Arca da Aliança. Sabe o que significa a Arca da Aliança? A presença do Eterno no meio do povo. Vamos levar a Arca da Aliança para a peleja em 1 Samuel. Levaram para a peleja, apanharam, morreram e a arca foi roubada. A presença do Senhor foi tomada pelos filisteus e ficou 40 anos fora. 20 anos fora. Aí na época de Davi, Davi trouxe e colocou novamente em Jerusalém. Que coisa tremenda! Isso aí nos prova que o inimigo não respeita. Não respeita o que, irmão Rodrigo? Não respeita algumas liturgias, não respeita alguns utensílios, se a pessoa em si não estiver conectado com a luz inacessível. Então é muito tremendo, meus irmãos, quando nós fazemos uso da palavra entendendo o que está dentro de nós que já venceu o inimigo. Aí sim, tudo isso que eu falei, utensílio, mezuzá, enfim, tudo é uma maravilha. O inimigo com certeza ele vai, passar por cima e não vai entrar. Por quê? Porque quando ele olhar para mezuzá, não deixa eu ver quem está lá dentro. Quando ele olha, ele vai ver uma luz que até ele vai ficar cego. Ele é capaz com certeza de cair fora. Em outras palavras, no português é mais ou menos isso que acontece no mundo espiritual. Agora este homem achou que iria se dar bem, Acabe morre, os filisteus agora, opa, morreu Acabe, beleza, quem está governando? Jorão, fazendo só coisas más aos olhos do Senhor, porque a Bíblia relata. Então agora eu não quero mais o tributo, não vou pagar mais tributo, vou me levantar contra ele. Tremeu na base, mais ou menos assim. Tremeu na base, e agora? Agora eu vou falar com meu irmão judeu que está lá em Judá, parte norte de Israel, parte sul de Israel. Amém? E agora o reinado do sul está na mão de quem? Está na mão do filho de Josafá, mas Josafá cheio da palavra. Josafá errou, mas 90% dos atos de Josafá foram atos bons aos olhos do Senhor. Amém. Aí aquele homem, Jeorão, chega para Josafá e fala, olha, o rei dos Moabitas, Mesa, se levantou contra mim, cara, eu vou morrer aqui, me ajuda Josafá. E Josafá, rapaz, olha a encruzilhada desse homem, vou ajudar o cara pagão, mas é meu irmão, e agora? Tá bom, vou te ajudar. O meu povo vai ser como o teu povo, meus cavalos como os teus cavalos, ou seja, o meu material bélico, minha potência aqui da época, quem puxa espada vai puxar junto com os teus. E tem mais uma, nós vamos descer pelo caminho de Edom, porque quando nós descemos pelo caminho de Edom, nós vamos encontrar os edomitas, descendentes de Esaú. Edom, vermelho. Então quando nós encontrarmos e passarmos pelo território deles, eles vão querer nos cobrar tributo. O que vai acontecer? Vamos então nos unir a ele, nós vamos ser 3 contra 1. Então agora nós aqui do norte, você do sul, passamos por Edom, 3 reis. Só que vai demorar a peleja 7 dias, ô glória. E eles foram com tudo. Iniciaram algo, mas no meio da peleja começou a murmuração. Iniciaram algo, mas no meio da peleja faltou dinheiro. Iniciaram algo, mas no meio da peleja faltou vinho. Iniciaram algo, mas no meio da peleja alguém ficou doente e o outro, ao invés de falar, fica tranquilo, nós vamos profetizar, vai ser curado. Sabe de uma coisa, isso aí acontece, poxa vida, já foi, já começou a influenciar A, B, C e D.
E aí até o líder recebeu, porque não tinha bala na agulha, caramba, é mesmo, já era a influência negativa. E agora este homem, a Bíblia diz que em 7 dias de peleja, começou a faltar água. Ah, meu filho, sai para a peleja, com água, cisterna cheia, cambuca ali cheio de arroz, maravilha. Quero ver se Deus não dá a vitória no primeiro dia. E se ele não der no segundo? E se ele não der no terceiro? É que nem o salmista Davi disse: eu esperei pacientemente no Senhor. Pacientemente no Senhor significa, eu espero um dia. Se não vier a bênção, eu espero outro. Se não vier uma semana, se não vier um mês, se não vier um ano, mas eu tenho certeza que Ele é um socorro bem presente no dia da angústia. Oh, glória! A vitória certamente virá e não tardará, diz a palavra. E aí aqueles homens iniciaram uma caminhada. Quando chega na metade do caminho, faltou água para os cavalos, faltou água para os camelos, faltou água para os animais. Se faltou para os animais, caramba, e agora o ser humano faltou também para eles. Aí aquele homem Georão, judeu da parte norte, ele não estava conectado com a luz, não estava enxergando nada. Foi o primeiro a murmurar. É o que me chama a atenção, que não foi o pagão edomita. Quem começou a influenciar com palavras negativas foi o camarada de dentro da carrala da congregação. Agora ele começa a influenciar. E ele fala para Josafá. E fala para o rei de Edom: o Senhor dos exércitos nos abandonou aqui nesse deserto para morrer. Nos faltou água aqui. Já era, ele nos trouxe aqui para nos matar. Ainda quis dizer ainda para os outros: vocês vão morrer, em outras palavras. Já era. Josafá agora, meu amigo, entendendo o Deus que ele tinha crido e que ele crê, assim como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, e ele há de suprir o meu depósito até aquele dia. Aí Josafá, velhaco na fé, fala: calma aí, rapaz, baixa a tua bola. Baixa a tua bola, porque quem está conosco é o Deus de Israel, assim me ensinou meus pais. Fica tranquilo, porque se essa travessia é 7 dias, se essa travessia são 7 sábados, se essa travessia são 7 luzes que vão brilhar para nós, meu Deus do céu, por que eu falei agora 7 luzes, representando o castiçal, representando a luz inacessível, o pai das luzes, 3 e 3, o número do homem, número 6, e quem sustenta o 6 é o braço central. O Espírito do Senhor está sobre mim, que é o próprio Yeshua, quando ele fala em Lucas, relatando em Isaías. Meu Deus, Baruch Hashem. E aí, meus irmãos, aquele homem, já soltei uma cabala para vocês, vão recebendo. E aí, meus irmãos, aquele homem começou já agora a deixar o povo perturbado. Josafá negativo. Tem algum profeta ali? Não tinha vários profetas? Jezebel e Acabe já tinha morrido, batido as botas, mas ficou os profetinhos de meia tigela. Mas Josafá queria dizer: eu quero saber se tem alguém, um monte de religião, alguém tem a palavra do Eterno? Josafá perguntou. Aí de repente ele: para aí, tem um homem, qual o nome dele? Josafá perguntou. É Eliseu, filho de Safate, aquele que deitava água nas mãos de Elias, o leão dos profetas da antiguidade. Ih, rapaz, a palavra do Eterno está na boca deste homem, traz ele aqui. Quando chegou Eliseu agora, ele olha para o rei Jorão e diz: olha, vai procurar os profetas do teu pai e os profetas da tua mãe. Ou seja, vai procurar os profetas de Baal. Por quê? Porque assim diz a palavra, no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18 e 19. Os profetas de Aserá e os profetas de Baal comiam na mesa ou à mesa de Jezebel. Vai procurar esses profetas aí do teu pai e da tua mãe. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, que é o que está escrito, olha o respeito pelo líder. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, no português, eu nem olharia para a tua cara. Falou isso aí para um rei, poderia ser cortado o pescoço. Profeta, rapaz. Ele falou: rapaz, sabe por que o povo está assim? Por causa de você, meu filho. Eu nem ia olhar para a tua cara, me chamaram, mas eu nem ia perder tempo de vir aqui, porque é causa perdida. Agora eu respeito a presença de Josafá. E eu vou profetizar: traz para mim um tangedor. O que é trazer um tangedor? Um músico. Está lá no livro de Samuel 10:5, botei uma referência.
Se você olhar lá, diz que traz o saltério, a harpa, som solene, os violões da época. Por quê? Porque tocava e aí o Espírito do Senhor de profecia, ele vinha. Coisa fenomenal. Traga para mim o tangedor. Quando trouxeram o tangedor, ele começou a tocar um instrumento da época. A palavra de Deus diz que veio a palavra do Eterno até Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor: cavai ou fazei muitas cisternas. Em outra tradução, muitas covas. Numa tradução aqui do Rodrigo, aqui de Campo Grande, né, o Galchão, de Rochô Benum. Ou seja, façam muitos buracos, muitas covas neste vale, porque estavam no vale. Porque vocês não vão ver vento algum e não vão ver chuva alguma. Me pergunta, o vento a gente sente ou a gente enxerga? Ninguém enxerga vento, mas a Bíblia diz, só aí já tem um midrash, que não dá para entrar agora. Vocês não vão enxergar o vento e não vão ver chuva. Meu Deus. Olha o que diz lá no livro de Atos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então veio do céu um vento impetuoso. E foram vistas por todos línguas repartidas como de fogo. Poxa, eu estou ouvindo, não vou ver. Mas eles viram. É o mesmo episódio. O vento, o rua, o Espírito do Senhor. E aí de repente, meus irmãos, ele profetiza: vocês não vão ver vento, nem vão ver chuva. Mas este vale vai se encher de água. E aí aqueles que cavaram fundo, a água vai vir e vai encher. Cavou raso, meia boca. Não cavou nada, não recebe nada. A profecia dada, aquele recebe e aquele não recebe, e o meia boca. Cada um vai receber 30, 60 e 100 por 1, de acordo com a parábola, de acordo com a fé e de acordo com o entendimento de cada um. Coisa tremenda. Aqueles homens esperavam: ele vai agora profetizar sobre a nossa vida? Porque nós estamos numa pindaíba, estamos aqui sem água, vamos todos morrer. É como se nós estivéssemos vivendo hoje. Estamos endividados, não deu nem para pagar as contas. Caramba, já estão me ligando para pagar a luz, vão me cortar, está me faltando isso e aquilo, caramba, e agora? Vou na Beit fazer o que? Não dá. Tem aqueles que vão: não, rapaz, vamos embora, isso não é nada perto do Eterno, eu vou buscar aquilo que realmente vai fazer diferença na minha vida. E partiram, mas não é fácil, meu amigo. Claro que não é fácil. A pressão do mundo cósmico pega no nosso lombo, para a gente poder entender aqueles homens. Aí Eliseu disse, apertou ainda mais, porque quando eles esperavam que viria de um jeito, que viria de algo mirabolante, como algumas religiões pregam: vem cá que o Eterno vai fazer milagre, a moda louco. Não, é muito estudo. Se você tiver amor pela palavra, com certeza o Eterno entra. E aí Eliseu ainda deu uma apertada: olha, vocês estão numa pindaíba aí, mas o negócio vai piorar, vocês ainda vão ter que cavar. Quando ele fala cavar, sinal de suor. Não tem nem o que beber, ainda vão ter que cavar. Agora, se vocês cavarem, derem créditos, com certeza o Eterno vai mandar uma água, mas é uma enxurrada. Só que não vai vir por meios naturais. Vocês não vão ver vento e não vão ver chuva. Como que vai vir então a água? A água vem com vento, as nuvens pretas, vai vir a chuva, meu amigo. Ali está dizendo, Eliseu está dizendo: olha, o Eterno vai mandar a bênção de uma forma que você não imagina. A bênção vai vir, reis, de uma forma que você, inusitada, e de uma forma que vocês não estão imaginando. Talvez você entrou aqui, primeira profecia bíblica, judaica e em nome de Yeshua para a tua vida. Entrou aqui igual eu. Entrou, meu Deus do céu, e agora? Com vários problemas, não vou relatar, faltar-me-ia dedo, para relatar os problemas que cada um de nós tem, para resolver hoje, resolver amanhã, ou quem sabe resolver na segunda-feira. Acalma o teu coração. Por quê? Porque você está fazendo, assim como eu, um certo planejamento. Talvez o Eterno vai mandar a bênção fora desse planejamento. Você está pedindo: o anjo vai descer aqui agora, Senhor, manda. E o anjo não desce, mas vem através de um sopro suave, falando ao teu coração e te dando uma resposta. Às vezes a gente pede: Senhor, fala comigo agora em sonho. E sonho ainda coisa errada ali agora, porque nós não mandamos um sonho. E aí de repente, meus irmãos, não se distraiam, vamos que vamos. E aí de repente, este homem recebe essa palavra: deixa que é o holocausto queimando, vamos que vamos. Aí, meus irmãos, esse homem recebe essa palavra, na reta final já, recebe essa palavra, e agora?
Como é que nós vamos fazer? Vamos lá então, deram o crédito, fizeram as covas, fizeram os buracos, a cisterna, cavaram, tiveram que meter a mão na massa. E o que me chama a atenção por fim é que o verso 20, sucedeu que pela manhã ofereceram-se a oferta de manjares. Aí tem que ir para o hebraico, se não tem como. Vou para a língua grega pagão, vamos jogar limpo. Um beijo, abraço quem está nos ouvindo, você me entende, esse é o irmão Rodrigo. Língua grega pagã, não estou falando contra os gregos, a língua não vai te ajudar em nada. Sempre tu agita, sem chamar o judeuzão lá, o barbudão para ajudar nas revelações, vai dar tiro no pé, não vai entender o que o Eterno quis dizer com aquela palavra. E aí chega nas nossas mãos, as Bíblias traduzidas, que nós talvez olhamos, oferecendo a oferta de manjares. Não, quero saber que oferta de manjares é essa. Aí no hebraico está lá, Vaeri baboker ha-kalot ha-minerha. Meu Deus, quando eu escrevi isso eu vi, Vaeri, ou seja, sucedeu e viu-se, Vaeri, Yud Rei, Vav Yud Rei, está ali o nome do Eterno. Então quando eu vi, caramba, o nome do Eterno sucedeu que pela manhã, ou seja, aí agora, meu irmão, me perdoa, não dá tempo de explicar, agora é cabalisticamente, agora quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Aí aquele homem, meu amado, eles se levantaram de manhã cedo, acreditando, vamos se levantar de manhã cedo e vamos oferecer oferta de manjar. Agora o que é oferta de manjar no hebraico? Está lá, Vaeri, o nome de Deus, baboker, de manhã, Kalote, oração de elevação, está falando Kalote, o verbo está agora não derivado, mas está, quando pega o verbo e declina ele, o verbo está, não, esqueci o nome agora, flexionado, o verbo está flexionado. Quando eu vi o verbo flexionado, oração da manhã, uma oração de manjares, ou seja, oração de olá, o sacrifício de olá. Mais uma vez voltou aquela pregação de um mês atrás, sacrifício de olá. Olá significa elevação, por isso que aliá, alguém que sobe a Israel, ninguém desce a Israel, por mais que esteja fisicamente descendo, espiritualmente você sempre vai subir. Quando falou em Israel, então fazer aliá, então o judeu vai ir para Israel, vamos fazer um olá, vamos fazer um sacrifício de olá, um sacrifício de elevação, eu vou me elevar no mundo espiritual, é isso aqui no hebraico que quer dizer. E quando fala oferta de manjares, está lá, ha-minerha, que vem do verbo já agora, o verbo que você... Flexionado, eu sempre esqueço essa palavra, tem que memorizar. O verbo flexionado, que vem da palavra minha, mas a palavra minha significa as orações que eram feitas no sacrifício da antiguidade, que é feito com farinha, que é feito com água, que é feito com azeite. A mesma coisa que Elias pediu para a mulher. O que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. O que ele pede? Faça primeiramente, pegue para mim, quando ele chega na mulher, me traz um copo d'água. Por quê? Porque a água tem que ter. Tem que ter água, tem que ter farinha e tem que ter o azeite. Aí mexe e faz a porção de minhá, que é o sacrifício da antiguidade. Eita glória! Quando aquele profeta chega, mulher, dá para mim um pouco de água. Quando a mulher for pegar água, traz também uma ralá, um pão. Ele sabia que era feito com farinha e azeite, a mulher não tem. Só tem um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer para mim, vai morrer eu e meus filhos. Ah, que palavra poderosa, Baruch. Vai morrer eu e meus filhos. E ele falou, não, vai lá e faça primeiro para mim. Aí ela entendeu cabalisticamente que era aquilo, não era que ele ia comer, encher a barriga, não. Faça primeiro para mim, dê honra ao profeta, ao líder, que você vai ver o que vai acontecer. Agora o cara tem que estar nos trilhos. Aí quando ela foi e fez e tal para ele e entregou, então ele profetizou e disse, assim diz o Senhor. Não porque estava em seca quando ele profetizou 3 anos e meio. A mulher ia morrer. Então assim diz o Senhor, não faltará azeite na tua botija, e não, oh glória, e não, é palavra de Deus, meu irmão, não é minha, senão, e não faltará na tua panela a farinha, até que Deus dê chuva sobre a terra. Ou seja, enquanto estiver na seca, vai ter o azeite e vai ter a farinha. Azeite no judaísmo, prosperidade, e farinha no judaísmo, aleluia, o mantimento, geladeira cheia. Assim diz o Senhor para mim, para você, para a nossa vida, no meio deste deserto, fique firme, soe, rale o peito na palavra, ame a Torá do Eterno. Por quê? Porque Ele vai mandar chuva de um jeito que você nem espera, mas vai vir, porque Deus é fiel para cumprir. Amém. E aí por fim, a água veio, inundou tudo, e eles receberam aquela dádiva.
Deu a beber aos seus gados, deu a beber a eles, deu a beber a todos os homens de guerra, e também, se isso aí ainda é pouco aos olhos do Senhor, o Eterno ainda profetiza dizendo, através de Eliseu, isso ainda é pouco, é fichinha, ele ainda vai entregar os inimigos. E aí o que ele faz? Quando sai o sol nasce, então o que acontece? Agora o sol bate, reflete, ali é só na cabala para prender essas coisas, não tem como. O sol refletiu, bateu na água, a água ficou aos olhos, a pupila, a íris daqueles inimigos como sangue, eles se mataram um ao outro porque não se aguentaram, se suicidaram. Negativo, só suicida quem não tem a palavra do Eterno. Quem tem, passa por apuro. Ele chora como Pedro, não como Judas, mas como Pedro. Mas ele sabe que o Eterno logo vai vir e vai abraçar e vai renovar a chamada. Então é fenomenal. Então aqueles homens viram que dali, eles se mataram outro, vamos lá. Quando foram, perderam batalha porque Israel estava preparado para o pelejo. Então Deus fez sinais, prodígios e maravilhas. Deu água, fez sinal miraculoso naquele rio e também deu os inimigos na mão. Ou seja, 3 bênçãos ao mesmo tempo. Por isso que a palavra de Deus diz que a bênção do Eterno, ela é recalcada, é transbordante e sacudida. É 3 vezes, meu irmão. Amém. É coisa fenomenal. Por isso que Paulo lhe falou várias coisas tremendamente inspiradas. Que nós pedíamos certas coisas, rapaz, Deus vai te dar acima daquilo que você pensou, acima daquilo que pediu, porque Ele sabe muito bem o que nós necessitamos. Não tem os passarinhos, Ele falava por parábola, olha os pássaros do céu, o cara olhava lá para cima, Deus nos sustenta todos eles. Olha o João de Barro, vou pegar agora aqui nos nossos dias, está lá o Joãozinho de Barro lá. Me diz aonde tem um João de Barro que não tem a sua casa. Mas por que tem casa? Porque chove, se não chover não tem casa. Por quê? Porque a chuva vai em contato com a terra, vai transformar em barro. Só que aí o João de Barro vai ter que pegar o barro para poder fazer a casa. Se for preguiçoso, já era. Então Deus vai mandar dos altos céus aquilo que o João de Barro não pode receber. Quando Deus manda, então ele vai lá e pega. E aí está lá a casinha do João de Barro. Nenhum fica na míngua no inverno. Pelo menos assim eu via quando eu estava no Rio Grande do Sul. Nenhum. Um monte de casinha de João de Barro. Um monte naqueles moeirão. Não somos nós melhores que João de Barro? Não somos nós filhos do Rei Altíssimo e Deus habita em nós? Então Ele sabe tudo que nós precisamos. Por isso que Ele fala por fim em Mateus capítulo 6. Porque estão tão, com os olhos arregalados, esbugalhados, tão ociosos, tão perturbados com que a vez de beber, comer e vestir as coisas básicas da vida. Isso aí os góis, as nações, os pagãos buscam. Nós todavia buscamos o reino e a justiça. Amém. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Shalom, shalom, forte abraço a todos vocês que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Um abraço caloroso sobre todo o teu lar, toda a tua casa, que Deus te prospere em tudo. Estamos então na segunda, ou melhor, finalizamos a pregação do segundo sábado de travessia. Amém? Aguardando todos, que tem muita coisa boa ainda para acontecer. Amém? Agradeço aí a essa rica oportunidade. Vamos que vamos. E agora um sacrifício aí de olá, um sacrifício de elevação. Amém? Vamos que vamos. Agora vamos conversar, vamos bater papo, vamos botar uma música festiva ali judaica. Valeu, shalom, shalom.